Senhor Deus. É com alegria, Pai, que nós inclinamos nossos ouvidos a partir de agora, as nossas emoções, nosso coração, nós inclinamos ao Senhor. Nós nos desarmamos e nós nos expomos ao tratamento do Teu Espírito e à semeadura da vida eterna que é a Tua palavra. Nós estamos prontos para receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fala conosco, Pai, e não deixe que seja só mais uma palavra, mais uma mensagem, mas que ela entre na nossa vida, na nossa pele, na nossa carne, no nosso músculo, faça parte de cada célula de nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Eu gosto muito de me comunicar. Eu dei aula a minha vida inteira. Eu me lembro de um tempo em que eu dava aula de 8 da manhã até as 5 da tarde, com aqueles intervalos que o aluno ainda vem perguntar para você e tirar alguma dúvida que ficou entre uma aula e outra. Eu não tenho nenhuma dificuldade de, por exemplo, teve um período da minha vida, eu me converti, o meu testemunho é muito parecido com o pastor Sebastião. Eu li o Novo Testamento e li um livro chamado O Novo Nascimento, do Billy Graham. Me deram esse livro, lê esse livro aí. Um ano depois, eu também já estava pregando no púlpito da igreja. 3 anos depois, eu já tinha pregado em todas as cidades do Vale do Paraíba. São cidades pequenas, não é que nem Curitiba, que é uma cidade grande. São José dos Campos, Caçapava, Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba, só nome esquisito, né? A gente brincava, vai aonde? Eu vou a Kansas Pava, era Caçapava também. Vai para onde? Tremembé, Valley Hills, Tremembé, Tauba, Texas. E a gente brincava, Cunha, e a gente brincava que é Cancunha, porque você passava a Cunha e descia ali na praia, né? Era isso. E a semente, eu me lembro de um tempo, uma vez eu fui numa cidadezinha chamada Canas, você nunca ouviu falar, que fica entre Guaratinguetá, que talvez você também nunca tenha ouvido falar, e Lorena, que também talvez você nunca tenha ouvido falar. São cidades assim, meus filhos nasceram lá, inclusive. Fui pregar num lugar chamado Canas. O interessante é que eu era voluntário para tudo, então, tinha um dia da semana, eu não lembro, quarta-feira era culto de oração, então devia ser quinta ou sexta, que eu pregava para um grupo de drogados, de gente em recuperação, eram gente de rua, e eu ia lá para pregar, eu pregava, preparava aquele sermão aleluiado, e fazia apelo, ninguém se convertia. Eu fui pregar uma vez em Canas, e quando eu cheguei lá, né, falei, devo ter chegado cedo. Tinha eu, tinha um dirigente de culto e o cara do louvor, 3 pessoas. Aí o dirigente do culto pegou o microfone, o camarada do louvor foi para um tecladinho pequenininho, achava até que aquele teclado era de brinquedo. Ele falou, irmãos, vamos orar. Eu falei, que irmão, só tem eu aqui. E para piorar, nesse dia eu resolvi pegar uma Bíblia nova, e já estava com aquela mensagem preparada aqui, né, Romanos 1,16, e quando eu fui abrir a Bíblia da Bíblia nova, gente, não tinha o livro de Romanos, não tinha, estava branco, falei, roubaram a Bíblia, roubaram, lógico, o livro que eu ia pregar. Semeadura. A semeadura, ela produz colheita. Às vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo, porque Deus está treinando a gente. Teve um tempo em que eu pregava para o sofá da minha casa. Morava numa casa, tinha 2 salas, e tinha uma sala, só era eu e Fabíola. A gente não tinha filho. Não, aliás, a gente tinha Natália. Arthur que não era nascido. Eu comecei a me convertir, e eu pregava para o sofá assim, apontando o dedo na cara dele. E eu comecei a andar com o pessoal da Cruzada Estudantil, do Billy Graham, né? Eles vinham anualmente, semestralmente, então eu ia, então sempre gostei muito desse negócio de evangelizar. E eles me deram lá, eu comprei
todos os livros do Oswald Smith, que é o ganhador de almas. Se você nunca leu um livro do Oswald Smith, você está perdendo. Ele te dá muitas ferramentas de evangelismo, de você levar uma pessoa até Jesus, de você falar do reino, dos princípios de Deus, enfim. E a vida da gente é assim, a gente vai construindo e semeando. A Bíblia fala disso, que a semeadura tem poder. A Bíblia fala que a semeadura ela vai produzir alguma coisa. Ela vai trazer fruto na nossa vida. Gênesis começa assim, com esse princípio que Deus vai ensinando para a gente. Gênesis 1, de 11 a 13, diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Olha lá a semente lá. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. A semente, gente, é um óvulo. Só que é um óvulo fecundado. A semente é um embrião. E quando você coloca ela na terra, você submete ela a uma terra úmida, ela vai frutificar. O reino espiritual é um terreno fértil. Vou repetir. O mundo espiritual, se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. A vida da gente é assim. Por exemplo, você quer ter uma mulher doce ao seu lado? Quem é homem? Lave a louça para ela. Pergunta para minha mulher assim: pastor lava a louça? Pergunta para ela. Ela faz a unha na sexta ou na quinta. Você sabe. Você fez a unha, você não vai lavar a louça? Quem lava a louça sou eu. Aliás, quando eu chegar hoje, depois da vigília, eu vou lavar a louça. Posso ouvir um glória dos homens? Semeadura. Você quer uma mulher romântica? Diga para ela que você ama ela todos os dias. Eu faço isso. Tem funcionado. Você quer uma mulher doce? Trate com carinho. Eu tenho um vizinho. O Arthur foi para a célula, meu filho. A gente, quando eu busco ele no cursinho, e quando eu chego em casa, está lá o cara alisando o carro dele. Todo dia, ele alisa o carro dele. Eu falei: filho, quando você crescer, junta R$ 35 por semana para alguém lavar teu carro. Porque você tem que alisar é tua mulher. Nada de ficar gastando tempo e energia alisando o carro. Gente que investe errado. Gente que semeia errado. A gente morava numa casa militar, ele tem um negócio chamado próprio nacional. É uma casa que tem essa designação e que ele te dá. Tem a casa do tenente, tem a casa do capitão, do major, do tenente-coronel, do coronel. Eu lembro até de uma época, os garotos fazendo arte na rua, tinha as plaquinhas: tenente fulano, capitão ciclano, sargento beltrano. Eles pegaram um carrinho de mão, arrancaram todas aquelas plaquinhas e trocaram. Na casa do coronel estava sargento, na casa do tenente estava capitão, na casa do capitão estava major. E às vezes você dá sorte de ter uma casa boa, e às vezes dá azar de ter uma casa que está maltratada. Eu lembro que a gente pegou uma casa, e você está desesperado, você não quer pagar aluguel. Você vem transferido, nós chegamos aqui em Curitiba. E eu peguei uma casa, e essa casa tinha 2 banheiros. E a gente passou aquele dia, os banheiros estavam tudo tranquilos. Na primeira noite que a gente foi dormir, a gente descobriu que não tinha água quente. Pior do que isso, os sanitários não funcionavam, estavam entupidos, os 2. Chovendo, um frio em Curitiba, a gente não estava acostumado aqui num frio, a gente não conhecia ninguém. E chovia, você apertado, e quer ir no banheiro, quer tomar um banho, você vai para onde?
E a Natália queria ir no banheiro, eu queria ir no banheiro, Fabíola queria ir no banheiro, todo mundo queria ir no banheiro, precisava de 3 banheiros. E a Fabíola estava muito zangada esse dia, eu saí correndo, fui na casa do vizinho, posso usar teu banheiro? Não pode. Ela falava para mim, que vergonha, que vergonha. Naquela semana eu jejuei. Falei, Senhor, eu orei demais, triste. Eu preciso de uma casa com 3 banheiros. E jejuei 3 dias seguidos pedindo banheiro, banheiro e banheiro. É lógico, depois o rapaz foi lá, consertou, o menino consertou o banheiro. E passou o tempo, eu comprei um apartamento em Curitiba. Comprei apartamento e você fica feliz, teve o negócio da entrega das chaves. Aí eu entrei no apartamento, a gente tudo feliz, aí as crianças já grandes, Natália, Arthur. E eu entrei, sala, cozinha, lavanderia, o banheiro. E andei mais um pouquinho, tinha a nossa suíte, banheiro. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido da semente. Aí o camarada falou, está tudo bem, fizemos aquela vistoria, tudo bem. Quando eu fui abrir a porta para o cara sair, tinha uma portinha assim, eu falei, o que é isso aqui? Quando eu abri a portinha, o que tinha? O 3º banheiro. Se você semeia, você colhe. Alguns anos atrás, a gente estava aqui na tenda. E tinha uma família que não está mais aqui na igreja, mas que passava muita dificuldade financeira. Muita dificuldade. Você sabe, a pessoa vinha lá do sei da onde a pé com o filho no colo. Então, tinha uma turma que levava de carro, dava carona, trazia, mas normalmente eles não pediam carona, não. Eles iam a pé e voltavam a pé. Aí um dia a gente orando num culto de oração, ou numa vigília, não lembro, o moço chorando assim, Senhor, eu queria tanto ir no retiro de carnaval. E vai mais um retiro, não vou poder levar meus filhos no carnaval. O retiro de carnaval da Alameda, que aliás, irmão, quem perde, perde. Quem perde, perde. Eu fui para casa, ouvi a oração do irmão, e Deus falou para mim assim, paga o retiro para eles. Eu falei, Deus, se tem um negócio que eu prezo, cada um dá valor que quer. Eu gosto desse negócio de viajar nas férias. Eu estava programando para ir com a Fabíola para onde? Interior de São Paulo, vou pegar um congresso lá da CEPAL, ou Fogo para o Brasil. Eu vou pegar um congresso desse e vou para lá. E estou juntando dinheiro, eu sou assalariado. E aí um dia Deus falou comigo mais uma vez. Eu olhava para ele e Deus falava, investe. Semeia. Sabe quando você semeia de má vontade? Está pensando que... Gente, eu falei para o irmão, faz o seguinte, está aqui, eu vou pagar a tua. Ele, pastor, não precisa não. Pega logo, porque senão eu vou desistir. Aí pagamos para ele o retiro. Eu nem liguei depois. Semeei naquele mesmo ano. Uma pessoa me liga assim. Eu fazia uma atividade na área de ciência e tecnologia. E aí ele falou assim, você não quer dar uma palestra para a gente nessa área? Eu falei, não estou interessado. Eu estou no Ministério de Tempo Integral agora, não tenho tempo para isso. Não, mas a gente paga bem. Eu falei, não quero. Não, mas a gente paga a tua passagem aqui para a Serra Negra. Eu falei, não estou interessado. Vai ser só um dia de palestra. Eu falei, olha, obrigado, não quero não. Já eu desliguei. Aí, a Fabíola chega em casa. Um camarada me chamou. Para quê? Para nessa semana aqui eu ir lá e dar uma palestra. Você está louco? É o dia do fogo para o Brasil. Pelo menos a gasolina a gente já tem. Eu orei e falei, Senhor, se for da tua vontade. Aí tu faz aquela oração covarde. Na verdade eu queria. Aí no dia seguinte esse cara me liga. Você quer vir faz o seguinte, então, eu quero, mas eu quero assim. Eu quero nesse hotel aqui, que era o hotel onde ia ficar a turma lá do Malafaia. Eu quero nesse hotel aqui. Tudo bem. Eu quero a semana inteira, eu ia dar palestra um dia. Eu quero a semana inteira, você vai pagar minha gasolina e vai pagar meu pedágio. Ele fechado. Pode vir. Pensei que ele fosse pensar, peraí que eu vou fazer conta. Conclusão, fui. Dei a palestra.
E eu queria correr, porque ia começar o congresso. Dei a palestra. Aí na hora de sair, ele queria jantar com a gente. Eu falei assim, eu não posso jantar, eu tenho que voltar, eu estou com outro compromisso. Ele, quanto é que custou? Ele já tinha pago a passagem, tinha pago o carro, a gasolina, tinha pago o hotel. Eu falei que para mim já estava pago. Ele já tinha pago a inscrição da gente no Fogo para o Brasil. Esqueci disso aí. Eu falei para ele assim, quando ele falou quanto custa, eu falei assim, R$1,000. Ele, o quê? Eu falei, R$1.000. E ele contando aquelas verdinhas de 100. Me pagou para eu ir no congresso. Eu falei, mas fiquei aleluiado demais. E Duro da Silva. Fui para o congresso. Quando eu coloco a mão, o pé no congresso, a Fabíola, cheio, aquele auditório cheio de Serra Negra. Quando eu boto para você, pastor pregando, que foi abençoado, você que não podia vir, você que semeou no passado. Aí eu lembrei. Aí Deus falou comigo assim, você lembra no carnaval passado? Você lembra que esse dinheiro aqui era para você viajar? Aquilo que você semeia, você vai colher. E você colhe conforme a espécie. É do jeito que eu falei, vou dizimar com nota de 100, Satanás. Mas eu fiquei feliz, logicamente que eu dizima na minha igreja, né? Mas eu entreguei metade na oferta lá e comecei com o pastor metade na oferta aqui. A semeadura funciona, gente. Vamos ver se funciona. Porque semearam vento e cegarão tormento ou tempestade, algumas versões, Oséias 8:7. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Você está na tua casa, você semeia chatice, você é um enjoado, crica, reclamona, linguaruda, desenfreada, fala pelos cotovelos, só você é perfeito, eu já sei. Todo mundo tem que concordar com você, porque você sabe tudo, é o sabichão. Você está semeando o que na sua casa? Hostilidade. O que você vai colher? Seu filho vai fazer 18 anos e vai querer fugir de você. Eu não, meu pai é um chato de galocha. Se você semeia amor, se você acolhe, se você integra, se você traz para perto. Eu me lembro da minha avó, é uma figura, puxa vida, tenho saudade dela. Eu não lembro de nada que ela falou para mim. Você sabia disso? Daqui a 20 anos eu vou prometer uma coisa para vocês. Vocês não vão lembrar de quase nada que eu preguei para vocês nessas sextas-feiras aqui. Mas vocês vão lembrar da maneira como eu tratei vocês. A gente não se lembra. Eu não lembro de nada da minha avó. Me lembro de uma história que ela contava para mim do Dom Ratão, que fugia da morte. Mas um dia o Dom Ratão entrou dentro da panela de feijão. E era dia de feijoada e o Dom Ratão morre. Era aquilo que ela contava para mim. E eu me lembro que quando ela queria fazer um agrado para mim, ela se abaixava e falava assim, eu tenho um doce para você, eu tenho uma bala, eu tenho uma moeda para você. Eu me lembro que a minha avó me amava, ela semeou, e no dia que a gente chegava o domingo, a gente queria tudo ir para quem? Para a casa da vó. Agora, se você é uma avó, que chega o neto, e a primeira coisa que se pergunta é aí, como é que tu anota? Como é que foi no colégio? E essa menina que você está namorando aí, quem é? Fala, Jeová. Fala mesmo. É pela boca dos pequeninos. Aquele que semeia na carne, se você semeia, quais são as obras da carne que são manifestas? Gálatas 5 fala, quais são as obras da carne, gente? Lascívia. Se você semeia lascívia, você vai colher o quê? Prostituição, adultério, pornografia. Se você semeia contenda, ciúme, você vai colher confusão, briga, tapa na cara, cuspe na cara. Se você semeia pão durice, você vai colher o quê? Gente avarenta,
vai produzir conforme a espécie. Lei da semeadura. A lei da semeadura diz que quem semeia em lágrimas, cega com alegria. Mas quem semeia perversidade, cega mal. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você semear, você vai colher. E eu quero exemplificar com um texto muito interessante de um profeta que visita uma viúva. E diz o seguinte: levanta-te e vai para Sarepta, uma região da Síria, no norte de Israel, fora de Israel, que é de Sidom, e habita ali, vai morar lá. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então a questão aqui, o que era, gente? Olha para mim aqui um pouquinho. Fome. Havia fome, 3 anos e meio sem água. Você imagina, São Paulo ficou uns meses ali querendo ficar sem água, o povo já entrou em desespero. Imagina, 3 anos e meio sem chuva. Não tem colheita, não tem semeadura, não tem gado. Ninguém resiste. Ninguém resiste. Todo mundo morre de sede, vai embora, foge. E aí Deus pega o profeta e fala assim: vai lá para a Síria. E o profeta deve imaginar assim: não, Deus vai me mandar para a casa de uma milionária lá, da mulher farta que está lá, está mandando me sustentar. Mas Deus manda ele para a casa de uma viúva que não tem nada, ou não tem onde cair morto. É o morto de fome com a morta de fome. Eles podiam casar, porque Elias era solteiro, a moça era viúva, mas o assunto aqui não é esse, a gente prega esse sermão outro dia. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou, lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Ou seja, traz as primícias para mim, traze-me aqui. Depois fará para ti e para teu filho, primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. Primeiro livro de Reis 17, 9 a 16. Esse texto conta a história de que havia 2 mulheres nesse tempo em Israel, que eram, uma muito conhecida, que era Jezabel, filha de Etibaal, um sidônio, e ela adorava a um espírito imundo chamado Baal naquele tempo. E havia essa mulher, viúva, que a Bíblia não revela o nome, só diz que ela era viúva, que nem aquela viúva pobre que traz a moeda no tempo de Jesus aqui, que Jesus para o culto para falar dela. Essa mulher sem importância é visitada por quem? Por Deus. E Deus manda o profeta para a casa dela. Às vezes não parece assim, que Deus pede demais para a gente? Às vezes não parece que Deus está exigindo demais da vida da gente? Vamos ver se isso é verdade. Quando você compete, ou coloca para competir Jezabel com a viúva, você vai ver 2 traços de pessoas que semearam, um para a vida e uma para a morte. A viúva de Sarepta, ela era pobre, mas generosa. Num tempo que não tinha água, ela vai buscar água, e só não deu bolo para o homem de Deus e pão, porque não tinha. Eu só tenho aqui um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela, mas ela era generosa. Jezabel era rica, mas era egoísta. Essa mulher, viúva de Sarepta, cuidou de Elias. Jezabel prometeu matar Elias e botou um esquadrão da morte atrás dele.
Essa mulher creu no Deus Todo-Poderoso e prosperou. Essa mulher buscou Baal para ser próspera e fracassou. A viúva de Sarepta não possuía nada, mas possuía fé. Jezabel possuía tudo, mas não possuía fé. A viúva de Sarepta é mencionada como exemplo por Jesus em Lucas 4, de fé. Jezabel é mencionada como enganadora no livro de Apocalipse. A viúva Sarepta viveu de fartura. Jezabel morreu de forma brutal. A diferença entre a vida de uma e a vida de outra está na maneira como se semeia, na maneira como eles semearam. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava conversando com o pastor Sebastião agora. Selene, cadê? Wesley, e a turma que foi com a gente para Israel, a gente chegou num lugar que a gente lê chamado Engedi, que lá eles chamam de Engedi. Davi, ele está semeando, e aí o rei Saul ouve uma história, ouve uma canção, fizeram uma musiquinha, fizeram um pagode, fizeram um rap daquele tempo, que dizia o seguinte: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E quando ele ouviu isso nas paradas de sucesso de Jerusalém, ele ficou muito enciumado. Quando você ouve alguém falando bem de alguém que está debaixo de você, ele fala: esse menino vai me atropelar. O que falta para ele agora, se ele já ganhou o coração das mulheres, ele vai ganhar até o reino. E ele começa a querer matar Davi. E ele persegue Davi de todo jeito para acabar, para aniquilar. Ele bota lança contra Davi, Davi escapa, e Davi vai morar nas cavernas. E aí chega uma hora em que o rei Saul está escondido dentro da caverna. E todo mundo diz para Davi: é a hora, você vai ser rei de Israel, mata Saul. Davi diz: não. Muito mais do que ser rei de Israel, eu quero continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Saul semeou morte, Davi semeou perdão e vida. Você acha que isso não funciona? Semeadura? Funciona. Aquele que pela espada vive, pela espada viverá, pela espada morrerá. Saul é morto, e todos os seus filhos, inclusive Jonatas. Davi, ele vive, e Deus o coloca como rei em Israel. Semeadura. A semeadura funciona, porque no mundo espiritual é assim que funciona. O profeta, ele aparece por uma única razão. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. O primeiro livro de Reis 18, 21, fala a mesma coisa que Tiago diz: vocês que são povo de ânimo dobre, uma hora você serve a Deus, outra hora você cai no pecado, uma hora você quer andar com Jesus, outra hora você quer andar com gente, bom, ânimo dobre, gente que cocheia. Já viu? Coxo anda para um lado, anda para o outro, tende para um lado, tende para o outro. O profeta, ele é levantado para quê, gente? Eu vou lá visitar o profeta. Não, o profeta vai dizer o quê? Vai dizer com quem você vai casar, o carro que você vai ter, o futuro. Não é nada disso, gente. O profeta, ele só é levantado na Bíblia. O profeta só é levantado na Escritura quando o povo está em pecado. A mensagem do profeta é uma só: arrependam-se. O profeta é o camarada que vai e traz o povo de volta para Deus. O profeta é um homem que fala: ei, vocês estão andando no caminho de morte, voltem para o caminho de vida. O profeta é alguém que Deus levanta para sofrer. Por quê? Jesus diz por quê. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Lucas 4, Jesus está dizendo o seguinte: quando a gente fala de semeadura, o povo de Deus não acredita. Quando a gente fala que a gente vai ter uma colheita, o povo que é de Deus não acredita.
Gente que está semeando pecado, vai colher o que, gente? Morte, porque aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Então o profeta é levantado para dizer o quê? Ei, arrependam-se, abandone o teu pecado, abandone essa história de perversidade, abandone a sua maldade, volte-se para o Senhor, volte a tua história e o teu coração para o Senhor. Mas como ninguém quis ouvir, o profeta tem que ser mandado para fora de Israel. Isso aconteceu no tempo de Jesus, gente? Aconteceu. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Deus se cansa de falar. Deus se cansa de dizer. Ele tira o profeta e ele mesmo abandona. A tua casa vai ficar deserta, Jerusalém, até você se arrepender e dizer: bendito é o que vem, em nome de Jesus, do Senhor. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas dali, e os que ouviam ficaram admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Para quem acha que Jesus não teve nenhum irmão, esse verso aqui é ótimo. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Mateus 13, 53, 58 está falando de gente que não semeia fé. Aliás, a Bíblia fala que a fé é uma semente. A Bíblia diz que a fé é como uma semente de mostarda. É algo que vai crescer, é algo que vai germinar, é algo que vai produzir fruto. Se você escolhe crer no meio da dor, se você escolhe crer no meio do sofrimento, se você escolhe crer no meio da perda, se você escolhe crer, Deus é o Deus que honra a tua fé. Eu gosto de dizer isso. Por que Deus honra a fé, gente? Porque é que o Senhor honra a fé. Porque a fé vê o invisível. Deus é invisível, você não vê Ele, mas você crê no teu coração que o Deus que é invisível é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus te premia, Deus é um Deus que te recompensa. O galardão é um prêmio que Ele te dá. Por quê? Porque você ousou crer num Deus que é invisível. Você consegue entender isso, gente? Gente que não crê, eu acho interessante esse texto. É porque Jesus está fazendo um monte de milagre no capítulo 12 e faz mais milagre no capítulo 14, mas no capítulo 13 não acontece nada, porque o povo não crê. Você fala da esperança, você fala do mover do alto, você conta. Gente, tem pastor pregando que não existe anjo. Você já ouviu isso, gente? Pastor pregando que não existe anjo, que não precisa jejuar. Fala isso para Manoá, o pai de Sansão. Fala para João, que viu um anjo e caiu morto. Fala para o povo de Senaqueribe, que sofreu debaixo da espada do anjo. Fala para Jacó, que lutou com o anjo no vale e foi abençoado de Jaboque. Obrigado, meu irmão. Vejo que és profeta. Gente que você prega a palavra e não mistura a palavra com a fé. Gente que você fala, eu pego uma palavra, e quando aquela palavra bate no meu coração, ela fica ali, vai germinar. A palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia, não vai dar, é o último pão. Na hora de semear, você fala assim: mas não tem, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Vive o Senhor que nem um bolo tenho, senão somente um pão de farinha e um pouco de azeite. Quando a Bíblia fala sobre ofertar, sobre você semear, diz que das primícias da vossa massa oferecerei um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Às vezes parece que Deus pede mais. Pastor, eu não estou conseguindo viver com o que eu ganho. Aliás, eu devo muito mais do que eu posso ganhar num ano, em 2 anos, em 3 anos. Se você escolher obedecer,
Deus é que vai suprir a sua vida. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você entenda que Deus, Ele não mente para a gente. A semeadura leva tempo, pastor? Leva tempo. A semeadura às vezes demora anos, mas você colhe. A semeadura às vezes demora muito mais tempo do que você imagina, mas você colhe. Quando a Bíblia fala sobre semear no meio da morte, essa mulher sabia o que era semear no meio da morte. Apanhei 2 gravetos, nós vamos comer e vamos morrer. Gente, ela conhecia a morte por quê? Porque todo mundo estava morrendo do lado dela. Ela conhecia a morte por quê? Porque ela era viúva, já viu o marido dela morrer. E ela resolve semear vida. Se ela ficasse com aquilo para ela, o que ela tem, gente? Mais um dia de vida. Mas quando ela resolve semear, ela encontra a fartura do Senhor. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Semeadura, gente. A semeadura funciona. E todo mundo pensa que semeadura é dinheiro. Também é. Mas não é isso. Ou não é só isso. Se você é generoso, as pessoas serão generosas com você. Se você é pacificador, você vai encontrar misericórdia. Vai encontrar. Se você cuida das pessoas, as pessoas vão cuidar de você. Se você semeia alegria, as pessoas vão querer estar perto de você porque você é alegre. Agora, se você foi um triste, tudo para você, ó dia, ó raça, ó azar, aquela hiena melancólica, ninguém quer ficar perto de gente assim, se afasta as pessoas de você. Se você se prepara para sair, minha irmã, dá um jeito no cabelo, usa uma maquiagem mais leve, fica bonita, minha irmã. Todo mundo, os rapazes solteiros vão botar o olho em cima de você, vão começar a jejuar por você, minha irmã. Eu posso ouvir um glória? Glória. Acho que nós vamos ter que fazer a unção dos olhos abertos aqui. Rapazes solteiros e moças dentro da igreja e não se encontram. Uma vez eu estava em Porto Alegre, em Canoas. E aí passei a semana inteira trabalhando de sol a sol. Chegava da noite, tomava um banho, caía na cama, dormia. Aí quando foi, não sei se foi na sexta, no sábado, um dia da semana assim, eu falei para o motorista de táxi assim, me leva para a primeira igreja de crente que tiver, que eu preciso adorar o Senhor. O motorista me levou para a primeira igreja de crente que tem. Eu cheguei lá, paguei. Quando eu entrei, eu escutei a música assim, no hall da entrada. Vou pedir para você voltar. Vou pedir para você ficar, eu te amo. Eu falei, o que é isso? E quando eu olhei assim, terapia do amor. Mas eu, bobão, entrei assim, eu nem percebi. Falei, cara, agora já estou aqui, eu quero ver o que é isso aqui. Vou ver o que é. Aí eu fui lá e tal, aí vi que os rapazes estavam do lado, as moças do outro. E o pastor falou assim, feche teus olhos agora, ora, você vai encontrar o homem de Deus da sua vida, minha irmã. E você também, crentão bonito, feche teus olhos. Quando eu orar, você abre os olhos e você vai ver alguém, vai lá e ora com ele. Aí que a ficha caiu. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei a aliança. Comecei. Quando ele falou, fecha os olhos, eu vazei dali. Mas não sei nem porque eu estou falando isso mesmo. Unção para abrir os olhos. Obrigado, pastor. Unção para abrir os olhos. Uma escolha. Eu ou Deus? Deus quer o último punhado que eu tenho. Deus quer arrancar o meu couro, gente, é isso? Em tempo de seca, Ele pede para colocar o quê? Água. Me traz mais água. Em tempo de fome, pede pão. Mas Ele diz, não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Primeiro para mim, depois para ti e teu filho. Sabe como é que o crente e o semeador faz? Queria que você guardasse isso para você. Primeiro Deus e depois eu. Primeiro Deus e depois eu. Sabe como é que
que aquele que não é filho de Deus faz? Primeiro eu. Se der lá no final, depois Deus. Primeiro tem para mim, se sobrar é de Deus. Aliás, esse foi o pecado da oferta de Caim. Porque Abel ofereceu das primícias. E Caim ofereceu do que sobrou. Ao cabo de dias, aí o que sobrou, toma aí, Deus, é teu. E tem aquele que não quer saber de Deus que fala: primeiro eu, depois 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 eu. E só lá no final também depois eu, porque eu não quero saber de Deus. Oferta, gente, produz semeadura. A semeadura produz fruto. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Por quê? Eu posso confiar na palavra de Deus? Pode. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria. Ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. E ela fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus diz para você, vai lá e perdoa. Perdoa aquela mulher. Perdoa aquele homem. Deus não está te pedindo mais do que Ele vai te dar. Se Deus pede para você ir lá e se consertar com alguém, se anime, vá lá e se conserte. Se Deus pede para você ir lá e entregar aquilo que é de alguém, Ele está dizendo que é dele, é por isso que Jesus fala: semeia com amor. Se alguém te ferir, reaja. Pelo amor de Deus, reaja. Se alguém te feriu, vai lá e reaja com amor, não com mal. Alguém fez o mal, eu semeio bem. Falou mal de mim, eu falo bem dele. Me amaldiçoou, eu abençoo. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Devolver o mal com o bem. Querido, dá uma oferta para ele. Eu aprendi isso no final do ano passado. Dá uma oferta para a pessoa. Quebra ele ao meio, com Deus, com o Espírito, com amor. Deus tem muito mais para te dar. E Deus, Ele não te pede mais do que aquilo que Ele vai te dar. Se Deus pede para você algo que é caro, é que Ele vai te dar algo que é muito mais caro. Você pode confiar em Deus? Pode. Pode confiar em Deus. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios e assoparam ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O texto de Isaías 1,19 diz: se você quiser e obedecer, você vai comer o bem dessa terra. Pega essa palavra de semeadura, querido, semeia amor, você vai colher amor. Pare de semear aquilo que está dividindo. Pare de lançar sobre a terra da tua vida aquilo que está trazendo mal na tua vida. Olha para mim aqui. As pessoas serão cruéis com você. Vão falar mal de você. As pessoas vão fazer fofoca ao teu respeito. Você vai ajudar elas. E as pessoas vão virar a esquina para falar mal de você. Abençoe. Se você escolher isso, quem vai te recompensar é aquele que não tem medida para te fartar. O nosso Deus não é um deusinho. Eu não gosto desse negócio, as crianças vão para o cultinho. Não gosto disso não, gente. Não tem um deusinho para ser cultuado. Vou dar uma ofertinha aqui. Que ofertinha, meu irmão? Que história é essa? Ah, cometi um pecadinho. Por que não existe pecadinho, gente? Porque não existe um Deus pequeno contra quem você peca. Pecado é pecado. Quando você vai semear, lembra que você está semeando na vida do irmão, da irmã,
na vida do ministério da igreja, na vida do homem de Deus, na vida da igreja, mas você vai colher. Vamos ver o que Jesus, ou que Deus fala em Deuteronômio 28, de 1 a 14. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então existe aqui um princípio, eu vou voltar aqui um instantinho, de quê? Um princípio de semente de obediência. Se você quiser e obedecer, você vai comer o bem dessa terra. Vamos ver aqui a voz de Deus repetir isso para a gente? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mesmo que você corre na ponta direita, a bênção te alcança. Você vai para a ponta esquerda, a bênção te alcança. Você recua, a bênção te alcança. Ela vem sobre ti, ela te persegue, ela te alcança. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Não se preocupe com os teus inimigos. Olha para mim, querido. Não leia não, eu vou ler com você. Olhe para mim, olhe para mim. Com Deus do teu lado, os teus inimigos estão numa roda presa, amigo. Com Deus do teu lado, os teus inimigos estão fritos na farinha. Você sabe o que é atrair para a sua vida, atrair para a sua história? A inimizade de Deus. Quando eu olho para a história de Balaão, Balaão vai amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. Se a mula não vê o anjo com a espada na mão, o Balaão já tinha ido para a fita, ó. Há muito tempo. Há muito tempo. Você se tornar inimigo de Deus, ele me irritou. Quando a gente fala de Acabe, esse sujeito, marido de Jezael, ele fala assim, ele irritou grandemente ao Senhor. Você sabe o negócio que irrita a Deus, gente? Fofoca. Aquele que semeia contenda dos irmãos. O irmão é uma bênção, mas olha, o irmão querido, o irmão é um homem de Deus, aquela irmã, mas ela tem uns defeitozinhos. Você acha que isso é de Deus? Você acha que quando você fala mal do teu marido para o teu filho, você está fazendo um trabalho para quem? Você está fazendo um ótimo trabalho para o reino das trevas. Você está trabalhando para o diabo, meu irmão. Porque o meu pecado, eu sei quais são. E o pecado do teu marido, ele sabe. Mas Jesus já pagou por ele. Não adianta me cobrar mais. Já está pago. Semeie justiça. Semeie verdade. Semeie o que vem do alto. O Senhor vai te recompensar com aquilo que vem do alto. Os teus inimigos serão feridos diante de ti. Você não vai correr atrás dele, vai vencendo. Eles serão destruídos diante de ti. Os que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo aonde, gente? Teus celeiros. Em tudo que puseres a tua mão. Te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por um povo santo, como te jurou. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, obediência. Assim todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Não se preocupe com os teus adversários. Se preocupe. Se preocupe em obedecer ao Senhor. Se preocupe em semear. Os teus adversários serão, o Senhor cuidará deles. Para encerrar, gente, perdão, eu não vi o relógio. 5 minutinhos, tá bom? Perdão. Primeira coisa, Deus não é limitado pela geografia. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém. O lugar onde se deve adorar, disse-lhes Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei os pais. João 4. Deus, ele não é limitado pelo local que você está. Você vai semear aqui e você vai colher lá distante. A gente vai começar a construir esse prédio aqui, ó. A entrada da Júlia da Costa, a gente vai vir, como diz o mineiro, de ancinho, ó. Aqui a garagem, tá vendo? Aqui a sala do pastor Sebastião, é isso? Aqui pastor Marco, pastor Maurício, pastor Henrique, se tiver um cantinho para mim assim, aqui embaixo, e dos outros ministérios. Olha para mim aqui. Câmera, não posso descer.
Davi queria construir para o Senhor. Eu quero construir um lugar para o Senhor. O Senhor vive em tendas, eu moro num palácio. Presta atenção. Deus falou o seguinte para Davi: você não. Quem vai construir é o teu filho. A gente diz templo de Salomão, não diz? Sim ou não, gente? Mas todo o recurso veio das mãos de Davi. E ele ajuntou grandissimamente ouro, prata, e pedras lavradas, e pedras preciosas, e todo tipo de madeira para construção. E ele chamou para perto gente que sabia construir. Ele investiu num templo que ele nunca viu. Ele semeou em algo que ele jamais iria ver. A gente semeia pelos nossos netos que a gente não vê. Eu não sei se o meu avô não me viu ser ordenado pastor. A minha avó não me viu ser ordenada pastor. Mas ela semeou na minha vida. A minha mãe me levava à igreja toda semana. Não havia um domingo que eu não ia à igreja. Não havia um sábado que eu não estava no catecismo. Vamos lá, que a freira vai falar contigo, meu filho. A freira vai te levar lá, vamos lá na irmã e irmã, que me catequizou nos meus tempos de igreja católica. Sabe o que é isso? Produzir um coração temente ao Senhor. É semear. Número 2. Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Escute, Deus não é limitado pela nossa limitação. Pastor, o que eu tenho é tão pouco, faço pouco. Pastor, o que eu tenho é tão limitado, eu não posso nada. Não diga isso. Não vai dar uma de síndrome de Filipe. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O teu pouco na mão do Senhor alimenta a multidão inteira. Se esse menino não fosse egoísta, ou se ele fosse egoísta, todo mundo ficava com fome. Mas como ele entregou 5 pães e 2 peixes, sabe qual é o final dessa história? 5.000 pessoas comem. Ainda sobram 12 cestos cheios. Se a gente aprender a semear, a gente vai colher com fartura. Se a gente aprender a liberar o coração, a gente vai colher com abundância. Se a igreja entender que a gente não foi chamado para brigar com ninguém. Olha para mim, queridos. Você não foi chamado para criticar ninguém. Você não foi chamado para brigar com ninguém, para competir com ninguém. Você foi chamado para amar aqueles que estão perto de você. Faz só isso. Mas é tão pouco, mas é o que basta. É isso que Deus vai multiplicar. E por último, Deus não é limitado por aquilo que nós não temos. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar onde Deus dissera. Sabe o que Abraão tinha? Um filho que ele amava. Ele semeou um filho. E ele ganhou o quê? Ele ganhou a minha vida e a tua vida. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Quem diz isso é Jesus de Nazaré, que chama Abraão de pai Abraão. Você consegue entender isso? Você consegue que aquilo que você entender, que aquilo que você semear, você vai colher? Você consegue entender? Aqui tem um texto que depois você pode ver na internet, 2 Coríntios 9,6, eu vou deixar lá no site. Mas eu quero que você entenda o seguinte, querido, que aquilo que você planta, você colhe. Aquele que planta com abundância, vai colher com fartura. Agora, aquele que retém a semeadura, esqueça. Esqueça. Você é chamado hoje para experimentar o poder da semeadura, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu vou pedir perdão para vocês mais uma vez hoje. Feche teus olhos. Deus falou com você do mesmo jeito que Deus falou comigo. Eu preparando essa semente, ou essa palavra de semente,
Eu fiquei lembrando do tempo que eu comecei a pregar, do tempo que eu preguei nas igrejinhas, do tempo que eu preguei no encontro de jovens drogados, nas cidades distantes, no tempo que eu preguei para o sofá, no tempo que eu orei pelos banheiros. Tudo isso eu colhi e tenho colhido. Você hoje pode sustentar uma resistência no seu coração, ou pode escolher obedecer à lei da semeadura e sair lançando o teu pão sobre as águas. Você vai colher. Você pode escolher ser avarento no amor, ser pão duro no perdão, se encher e semear violência. Você pode semear o amor. A gente vai construir uma igreja forte aqui. Essa igreja está semeando vidas que cuidam de vidas. Essa igreja está semeando homens que cuidam de homens, mulheres que cuidam de mulheres. E nós vamos colher homens e mulheres e crianças e jovens para a vida eterna. Se você quer fazer parte dessa semeadura, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Você essa noite quer fazer uma aliança com Jesus, dizer: Jesus, me perdoa, Pai, porque eu tenho retido, porque eu tenho sido egoísta, porque eu tenho sido segurado aquilo que eu devia estar semeando. Você talvez tenha que conversar com as pessoas, talvez você tenha que vir ao altar aqui para devolver o que é de Deus. Talvez você tenha que dar um passo para trás e reconhecer que você errou. Tudo isso é semente. Se você quer isso, levante sua mão e fique no seu lugar. Deus abençoe todos vocês. Quem aqui, pastor, essa noite eu quero fazer uma aliança com Jesus? Você quer fazer isso? Deus abençoe, doutor, Deus abençoe. Eu quero, levanta a sua mão, se eu quero fazer uma aliança com Jesus. Deus abençoe. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Levanta a sua mão, não tenha medo não. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Vou convidar todos vocês, pastor, eu quero fazer uma semeadura. Eu quero semear com fartura. E eu preciso de semente para semear de fartura. Eu tenho um irmão aqui que falou para mim: pastor, eu estou dizimando dobrado, porque eu quero semear com fartura, porque eu quero colher com fartura. É um princípio. Eu duvido, querido, eu duvido que a palavra de Deus não se cumpra na sua vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Vamos orar? Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Pastor Sebastião, o senhor vai orar? Vem cá, sai do seu lugar agora, traz sua família. Eu queria que você pegasse também sua esposa, seu filho, traga aqui à frente, semeie a bênção na vida dele, coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Vamos orar todos juntos aqui, gente. Sai do seu lugar. Ô Luciano, coloca Mateus 25, 35 para mim, faz favor. Irmãos, hoje pela manhã eu passei a semana lá em Florianópolis, um congresso de missões nacionais, e cheguei ontem muito tarde, e hoje pela manhã eu fui fazer o meu devocional, e eu falei com Deus: Senhor, fale ao meu coração, fala comigo. E aí eu abri a Bíblia em Mateus 24, e li Mateus 24 e 25, e no capítulo 25, verso 35, fala que quando Jesus fala a respeito: tive fome e deste-me de comer, e estive nu e vestiste-me, estive preso, foste ver-me, tive sede e deste-me de beber. E aí os justos perguntaram: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, nu, preso? Jesus disse: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim fizestes. E aí eu fiquei muito consolado, não entendi muito bem, mas eu falei assim: Deus deve estar querendo me mostrar alguma coisa. E aí eu fui cortar o cabelo, liguei para o Pedro, fui lá cortar meu cabelo,
E quando eu retornei, a minha esposa estava ouvindo uma mensagem no iPad. E qual era o texto da mensagem? Mateus 25. E o pregador, pastor Paulo, lida com moradores de ruas, gente abandonada. E quem é o pastor Paulo? O pastor Paulo foi diretor da Volkswagen. Um homem de uma posição, de um conhecimento tremendo. E ele chegou numa igreja e ele ficou tão inconformado. E Deus falou com ele: deixa tudo. Ele deixou a Volkswagen. Ele vendeu a casa, a mansão dele. E ele comprou uma residência e começou a encher a casa dele de moradores de rua. Deus não está dizendo para você fazer isso. Mas Deus disse para ele: essa foi a minha crise. Nem todo líder vai trabalhar com um determinado ministério. Tem ministérios para todos. Mas o que Deus quis dizer para mim é que nós precisamos ser cristãos que enxergue as pessoas, que valorize pessoas. Alguém está com fome? Se importe. Alguém está passando crise? Se importe. Alguém está chorando? Se importe. Não, você não é um adorador que sai da sua casa, coloca a sua roupa e você vem e senta aqui e fica muito feliz porque você tem um templo com ar-condicionado e uma boa música, bons pregadores, e você vê assim: eu estou numa boa igreja. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é ser como Jesus, é se importar com gente, é se importar com pessoas. Talvez hoje você tenha alguma coisa, mas você não teve. Você já viveu momentos que você não tinha. E eu já contei aqui tantas vezes o meu testemunho. Eu, como pastor, com 2 filhos pequenos, vivendo com um salário mínimo e meio. Eu tinha uma bicicleta que eu havia ganhado. Eu cuidei de um camarada que tinha problema de tuberculose. E depois que ele saiu do hospital, ele passou lá em casa: o pastor, estou com fome. Saí do hospital, e eu fritei 2 ovos, a minha esposa não estava, fritei 2 ovos para ele, coloquei um prato de arroz, um feijão, cortei um tomate em cima, disse: come isso aí enquanto eu vou tomar um banho, que eu tenho que sair rápido. Quando eu voltei, ele tinha roubado a minha bicicleta, furtado na minha bicicleta, levou a minha bicicleta. Nunca mais vi aquele rapaz. Mas não importa, o que importa é que um dia ele chegou lá, cheio de feridas, com tuberculose. E eu arranjei uma internação para ele lá em Vitória. Cuidar de gente. Deus precisa de igrejas que cuidem de pessoas. E cuidar de pessoas não é dar dinheiro só. Eu sei que tem algumas pessoas que precisam do nosso dinheiro. Nós não teremos dinheiro para ajudar as pessoas todos os dias. Não vai acontecer assim. Nós nunca teremos dinheiro para ajudar todos os desempregados. Tem. Não teremos como pagar os aluguéis atrasados de todos. A igreja sabe que não terá condições. Mas o que é que a gente pode ser? É no dia a dia. Você tem vizinhos. Você tem parentes que estão chorando. Você tem parentes que você sabe que precisa de uma visita sua. E você fica no seu gueto miserável, mesquinho. Quantos cristãos não visitam seus pais há anos? Quantos? Eu ouvi um cristão dizendo assim: a minha mãe mora na casa dos fundos,
E eu fico 3 meses sem ver a minha mãe. Misericórdia. Misericórdia. Você sabe o que você está entendendo o que eu estou falando? Veja, o pastor Lobo não falou de dinheiro. Falou, dá a mão aqui, filhão. Bota o pé aí. Ele falou disso, ó, levantar pessoas. Às vezes, não é dar coisas, é dar estímulo, é dar um abraço, é dar carinho, é dar oportunidade, né, Nestor? É orar. Então, por favor, tem uma pessoa que está aqui presente. Eu cheguei em casa 11 da noite, estava lá no WhatsApp: pastor, eu não tenho o que comer amanhã. É um rapaz que mora sozinho. Aí eu mandei uma mensagem, liguei para um irmão aqui da igreja. Ele me mandou 19 quilos de frango, 16 quilos de carne moída. Aquele rapaz ficou numa alegria. O que é que você pode? Quem sabe? Né, filhão? Desculpe aí. Vamos orar. Pense, 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 pense. Se importe com as pessoas. Vamos sair do nosso mundinho esquisito, egoísta. Não. Deus pode fazer coisas tremendas através de nós. Às vezes com poucas coisas. Senhor Deus, nos ajude a ser diferentes. Nos ajude a sermos mais humanos. Nos ajude a sermos cristãos. Mas com a cara de Jesus, com o coração de Jesus. Tire de nós, Pai, todo esse egoísmo tão terrível. Queremos sempre um carro melhor, uma casa maior, poupar mais, viajar para lugares mais sofisticados. E perto de nós, Pai, tem pessoas que nunca viajaram. Senhor, nos ensine a nos importar com as pessoas. O Senhor sabe que eu não posso mentir para Ti. O Senhor sabe que eu tenho tentado me esforçar para viver isso. Abre os olhos do Teu povo, Senhor. Tira essa miopia, essa cegueira espiritual. Esse mundo, Senhor, é muito passageiro. Eu já tenho 60 anos. Daqui a pouco a gente vai. Não poderemos levar nada. Ajude-nos a ter um pouquinho do Teu coração, Senhor. Confirma essa palavra tão abençoada que o pastor Lobo pregou no nosso coração. Ajude-nos a semear nas pessoas e no reino. Nós decidimos crer que aquele edifício de educação será construído, mas não para ter gabinetes pastorais. Não, Senhor, ali não terá gabinetes pastorais. Os gabinetes ficarão onde estão. Ali nós teremos salas para as crianças, salas para edificar vidas, sala para o coro, salas para formar vidas, para servir melhor ao Senhor. Nós decidimos crer que aquele prédio já está em pé,
e ele será usado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.